Já foi? Eu não vi a vinheta, gente. Desculpa! Estamos ao vivo, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas todos aqui no segundo episódio do Womencast, do Women Pod, que é o podcast aqui da Movies Women Tech Ventures. Hoje a minha convidada especialíssima, Ana De Biasi, que é CEO da Leonora Ventures. Ana, que prazer ter você aqui. Que honra você ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo. Ah, imagina! Eu acho que eu já sou de casa, né, Carol? Não, eu digo, isso aqui é um papo fácil, né, Ana? A gente faz isso sempre, toda semana. Sempre, estamos sempre juntas. Conta comigo sempre. Ai, muito bom. Aqui também é a mesma coisa. Gente, o bom são esses convidados que, tipo assim, na hora que você manda bem em cima da hora, você fala, Ana, você pode? Vamos, pá, tá tudo certo. Então, a Ana é dessas, está sempre disponível, sempre disposta a estar aqui para ajudar. Então, te agradeço muitíssimo, Ana, porque é um assunto que precisa, né, sempre ser dito. A gente que está inserida nesse contexto diariamente, para a gente acaba virando uma coisa comum, vamos dizer assim, do dia a dia. O que é uma venture builder, o que ela pode fazer para o seu negócio. E muitas vezes a gente esquece que o mundo lá fora, na maioria dos casos, as pessoas ainda estão confusas sobre esse termo, né? E o que realmente é uma venture builder. Então, ninguém melhor do que a Ana, que está aí à frente da Leonora Ventures há 2 anos. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho, Ana, sobre a sua trajetória, o seu papel, a sua atuação dentro da Leonora Ventures, para aí sim a gente entrar nos conceitos um pouquinho mais, né, da teoria, e a gente. Porque hoje vocês vão viver que é a prática, gente. A prática do que eu e a Ana fazemos todos os dias, e que a gente tenta explicar para familiares assim, tá bom, beleza, eu não sei nada que você faz, mas tá ótimo. Hoje a gente promete que vão todos sair daqui entendendo tudo que a gente faz. Mas conta um pouquinho sobre você, Ana. Ai, obrigada, Carol. Bom, de novo, obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. É uma honra estar aqui junto contigo para a gente poder falar realmente do que é uma Venture Builder, porque é um tema que ainda não é muito conhecido, nem pelas startups, nem pelos investidores. Então, a gente está aqui para descomplicar. Né? Bom, eu sou a Ana, Ana Paula, mas Ana Paula quem me chama é meu pai ou minha mãe bem brabo comigo. Eu sou mãe da Rafa e da Maria. Eu acho que primeiro de tudo eu sou a mãe da Rafa e da Maria. Tenho aí uma trajetória no mercado financeiro, fui CFO, fui COO de algumas empresas e de algumas startups também. Iniciei minha carreira no mercado das startups há 6 anos, é bem recente, mas eu tenho aí uma vida de mais de 20 anos no mercado tradicional. E eu sou apaixonada por estudar, já fiz vários cursos, graduação, pós-graduação, MBA, enfim, tudo que a gente pode fazer eu estou fazendo porque eu sou fã da educação. Eu acho que a educação move o mundo e leva as pessoas para onde elas querem chegar. Né? Há 2 anos eu estou como CEO da Leonora Ventures. A Leonora Ventures é a Corporate Venture Builder do Grupo Leonora. E estamos aí com uma trajetória muito bacana, com muito trabalho, muita dedicação e colhendo alguns frutos relacionados às startups e também aos investimentos que a gente vem fazendo muito, muito legal. Então, essa é um pouquinho de mim, Carol. Num resumo rápido, né? Porque uma história de tantos anos, a gente teria que fazer uma live só para isso, né, Ana? Pois é. Bom, que bom que você já trouxe o conceito de Corporate Venture Builder, que a gente vai usar bastante aqui. E para encurtar essa palavra gigante em inglês, a gente vai usar o CVB, tá, gente? Corporate Venture Builder. Já que a Ana trouxe um pouquinho deste conceito, assim, do que é a atuação dela à frente dessa CVB, que tem a ver com a corporação, né? A corporate, que é a Leonora. Ana, vamos essa fórmula, né? Corporate mais Venture Builder. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos entender o que é uma Venture Builder e como que a corporação, que é a corporate, se une a Venture Builder e se torna uma CVB. Então, para a gente iniciar, o que é de fato uma Venture Builder, né? Começando com a palavra... Gente, e vamos deixar muito claro. Esses conceitos, eles vêm do berço da inovação, do berço, né, da questão da tecnologia e das startups, que é o Vale do Silício, que fica nos Estados Unidos. Então, o pai da criança
dá o nome que ele quer. Então, a gente vai adotar e vai ter que usar o mesmo nome. Então, as palavras são em inglês, gente. Por mais que a gente tenha aí uma resistência. Venture Builder. Venture, geralmente, é quando a gente fala de adventure, né? Tipo, é se aventurar, é se arriscar, é fazer acontecer de uma forma, talvez, não tão tradicional. E o Builder vem de construção. Mas como essas duas coisas, quando elas se unem, Venture e Builder, eu gostaria que a Ana trouxesse um pouquinho desse olhar aí e desse conceito, Ana. Bacana. Carol, você sabe que ontem eu falei exatamente sobre esse conceito do Venture Builder. A gente, aqui no Grupo Leonor, a gente tem um meeting, assim, uma vez por mês e traz alguns resultados. E o pessoal falando, o que é uma Venture? Eu falei, pois é. Então, realmente é algo de risco, né? É um capital de risco, é um negócio de risco. Quando a gente fala de Venture Builder, e a Carol definiu bem o builder de construção, a gente está trazendo o contexto de construção de startups, né? Startups por si só já é um negócio de risco. Nós sabemos aí que, pelas estatísticas, que 80% das startups que nascem, elas acabam morrendo, né? Elas não sobrevivem ao chamado Vale da Morte. Então, realmente é um negócio de risco. Investir numa startup é um investimento de risco. E para o Venture Builder tradicional, lá de 2011, quando começou-se a falar de Venture Builder, era literalmente uma fábrica de startups. Então, você pegava uma ideia e construía essa ideia do zero e levava essa ideia para frente. Tá? Nos conceitos modernos que a gente está utilizando agora, eu não preciso construir do zero. Eu posso olhar algo que já está construído, mas ajudar a caminhar junto dessa startup. Nós temos esses dois conceitos que precisam ser distinguidos de ser uma fábrica de startups e ser uma corporate venture builder ou uma venture builder dos tempos modernos, porque muitas vezes quando a gente fala, eu sou uma venture builder, então você constrói startups. Não, eu não construo startups. Eu olho para fundadores que já fundaram seus negócios, que já têm os seus negócios ali caminhando, e nós entramos junto com esses fundadores para que a gente possa ajudá-los nessa trajetória e fazer com que eles passem pelo Vale da Morte, né? Eu digo que a gente pavimenta o Vale da Morte. Então, essa é a nossa função principal como uma venture builder. Então, eu gosto sempre bastante de deixar bem destacado e distinguido esses dois conceitos, para que não haja problema de sempre quando a gente falar, então é uma fábrica. Não, não somos uma fábrica. A gente pode sim apoiar um negócio desde a ideação, mas essa ideia não surge de nós, ela Exato. surge de um empreendedor. Exato. Isso é importante até mesmo porque o nosso mercado, ele muda a todo segundo, né? Em um segundo tudo pode mudar, como diz a própria logo, o slogan da Band, né? E é verdade, porque a questão da inovação, ela é muito rápida. Então, conceitos que às vezes você fala, putz, 2011, 2013, 2014, hoje já estão em outra evolução. E a gente vai falar muito sobre os benefícios da Venture Builder, do porquê, né, que startups devem ter um olhar para a Venture Builder, mas eu quero entrar primeiro agora na Corporate Venture Builder. Então, se você tem uma Venture Builder, que a gente já entendeu certo o que é, vai para além de uma construção, a gente traz essas ideias para dentro e ajuda com que essas startups alavanquem e tenham, vamos dizer assim, torne o Vale da Morte num vale de sobrevivência, né? E um vale de vida para que ela seja perene para o resto, né, dessa trilha. Por que a corporate, então, entra nessa história, Ana? E corporate e corporação? Por que ela entra nisso? A corporação, ela normalmente é uma empresa tradicional que tem ali os seus anos de negócio, ela tem o seu core e ela está caminhando. Ultimamente, principalmente no Brasil ali de 2017, 2016 para cá, tem se falado muito de inovação. Como fazer com que a inovação ajude o seu negócio a melhorar, né? Quando a gente fala de inovação, a gente sempre fala dos horizontes da inovação, horizonte 1, 2 e 3, né? Então, tem se falado muito sobre a corporate, as corporações mapearem os seus horizontes, entenderem como que ela pode usar a inovação para caminhar dentro desses 3 horizontes. Então, olha que bacana. Nossa, eu sou apaixonada pela Corporate Venture Builder, então, assim, vocês vão... Eu falo com amor mesmo. Então, olha que legal que uma corporação que
começa a olhar para a inovação, ela quer se aproximar de novas tecnologias, ela quer entrar no novo mercado, ou ela quer continuar no seu segmento e trazer um faturamento novo, ela pode fazer isso através das startups. Então, e esse conceito é o conceito da inovação aberta, né? Você poder Uhum. olhar tecnologias que já existem no mercado e que prestam serviços para as outras empresas, mesmo que sejam suas concorrentes, e você contratá-las, trazer também para dentro da sua corporação. Quando a gente fala de inovação, a gente tem 2 formatos de inovação, a inovação aberta e a inovação fechada. A inovação fechada, normalmente é o P&D, é olhar muito para o horizonte 1. Eu pego tudo que eu já faço e eu vou incrementar isso que eu já faço. É uma inovação mais incremental. É o que a empresa já está acostumada a fazer. Só que quando Uhum. eu uso a Venture Builder para fazer inovação aberta, eu também me aproprio do que eu estou trazendo dessa inovação para que futuramente eu ganhe dinheiro. Então, as empresas, as corporações, quando elas vão pensar em vou adotar novas tecnologias, vou olhar para outros mercados e vou fazer isso através da inovação, a melhor forma dela fazer é através de uma Venture Builder, porque é a forma que ela menos gasta dinheiro e mais ganha no médio e longo prazo. E eu acho que a gente pode falar não só do dinheiro, mas também da energia gasta né, ali. Então, a gente tem analogias que são muito interessantes, que eu gosto de usar. Grandes empresas, elas são transatlânticos, né, Ana? Elas estão ali seguindo uma rota, e é muito difícil de desviar daquela rota, porque são grandes demais e manobras que são quase impossíveis de se fazer. Ela é programada antecipadamente, mas na hora que sai do cais, né, do porto, aquela rota já está traçada e é muito difícil, gasta-se muita energia, além de ser custoso, perigoso, risco. Então, quando você olha para fora daquelas empresas, como a Ana falou, o open, você olha para fora, você abre as portas para outras soluções, que é o Open Innovation. Você está olhando para startups que são como barco a velas, né? Os barcos à vela. Então, que tem agilidade, né? Onde as equipes são mais lineares, é todo mundo trabalhando no cais ali para fazer acontecer. E elas podem ser soluções rápidas e muito práticas para as empresas, né? Para poder trazer isso para a gente, para dentro delas. Agora, você falou, sim, é muito custoso, é muita energia despendida, porém, há um fator também muito importante. Se as empresas não olharem para esses barcos à vela, né, e não olharem para essa inovação que está lá fora e para trazer para dentro, provavelmente elas estão indo em rumo a um iceberg. Sim. Então, é muito mais do que um gasto de energia, é a questão de sobrevivência dessas empresas. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse benefício, né, vamos dizer, os benefícios que uma corporate venture builder pode trazer para o mercado como um todo, independentemente do setor que se atua. A Leonora Ventures, por exemplo, ela atua ela tem ali startups que tem como tese varejo e educação, certo? Você me corrija se eu estiver errado. No caso da Mobius, nós somos uma venture builder, a gente não tem uma grande corporação por trás, porém a gente também trabalha com teses, que a gente alavanca, né? Startups que tem aí as mulheres como fundadoras, como líderes, que tem no seu DNA o feminino como valor. E quais são, o que isso pode trazer como segmento de mercado, Ana? Como é que você enxerga isso? Carol, uma coisa, isso que você falou é muito importante, porque pensa só, e aqui falando um pouco do Grupo Leonora, né? O Grupo Leonora é o maior varejista do segmento de papelaria do Brasil. Nós atendemos ali mais de 12 mil varejistas. Dos mais pequenininhos até os grandes varejistas do Brasil, hoje a gente vende nossos materiais para eles. Quando eu começo a trabalhar dentro da Leonora Ventures, dentro da minha CVB, eu não olho só para o Grupo Leonora. Como eu disse, é uma inovação aberta. Eu olho para o meu ecossistema, eu vejo o que está acontecendo dentro do meu ecossistema. E outra coisa muito importante que você disse, isso é questão de sobrevivência. A gente teve, com a pandemia, uma mudança nos padrões de consumo. As pessoas se tornaram mais imediatistas no consumo, as pessoas começaram a querer o consumo mais personalizado. Eu quero comprar um tênis pela internet, mas eu quero receber ali naquela loja porque eu quero
usar ele hoje de noite, né? Então eu quero ter mais eficiência na minha compra, no meu consumo. Uhum. E além disso, eu quero, a gente está vendo aí uma geração vindo que quer sustentabilidade, que quer todo esse conceito de ESG. Isso é tecnologia. Você É. imagina um pequeno varejista lá de Belo Horizonte, onde você está, ali de Belo Horizonte, que só atende o bairro dele. Porque ele tem a lojinha dele, então ele só atende aqueles consumidores locais. Quando ele abre um e-commerce, quando ele coloca os produtos dele no marketplace, quando ele começa a fazer marketing digital, ele começa a atingir público do mundo inteiro, se ele quiser. E ele Uhum. pode vender para o mundo inteiro. Ele pode ter dentro da loja dele, por exemplo, aqui no Grupo Leonor, a gente tem um estoque infinito com os nossos varejistas. O que isso significa? Ah, se eu, Ana, estou lá no Ceará e compro um material escolar para os meus filhos dentro do site do Grupo Leonora, eu vou acionar a minha loja mais próxima da sua residência e vou fazer com que isso seja entregue na sua residência super rápido. Ou seja, a gente tem uma cadeia muito mais rápida de entrega, eu atendo esse consumidor muito mais rápido, eu faço com que esse consumidor venha na sua loja para retirar o produto e eu ainda olho para outras coisas, a compra do impulso, né? Porque a compra física, ela é a compra do impulso. Então, eu ainda faço com que ele consuma mais. Eu movimento toda a minha cadeia quando eu uso a tecnologia. É. Então, é uma questão de sobrevivência, porque quem não se adequar, infelizmente, não vai seguir em frente. Então, para mim, a nossa vida para servir ao ecossistema como uma corporate venture builder é isso. É não olhar só para a minha corporação, mas para o ecossistema todo que eu estou inserida e beneficiar todo esse meu ecossistema. Isso é muito para a gente refletir, né, Ana? Eu estava conversando hoje. A gente tem que tirar, desmistificar o tech da tecnologia. O tech ainda assusta, o Uhum, tech ainda afasta, o tech ainda segmenta, como se fosse para poucos, como se fosse para um universo de pessoas muito fechadas. Gente, o tech é tudo, o tech é de todos, o tech é tudo que a gente vive hoje. Isso que a Ana está falando é tecnologia e inovação na veia para um consumidor que quer um produto. Olha só, isso você está diretamente ligado à tecnologia. Isso é um caminho sem volta para o mundo. Então, uhum, são as empresas que precisam entender que há um consumidor novo, é um consumidor que precisa entender que hoje há meios muito mais que trazem mais benefícios para eles na hora de uhum. comprar, até mesmo de troca. Né? Você pode se arrepender hoje pela internet, você pode ter esse vamos dizer assim, privilégio, coisa que o mercado físico hoje ainda não tem, né? Pelo menos no Brasil. O arrependimento, eu quero trocar e receber meu dinheiro de volta. Tecnologia traz esses meios, né? Todos de benefícios para a gente. Então, tem que Uhum. desmistificar essa questão. A tecnologia é um meio, ela nem sempre é um fim. É. Então, para trazer essa agilidade aos negócios. Bom, a gente falou muito sobre a questão das empresas. Agora eu quero entrar um pouquinho para o lado dos empreendedores, né, e empreendedoras que estão à frente desses negócios. Por que eles devem olhar para as venture builders como uma solução, né, e como um aliado para que a gente possa alavancar e ajudar esse negócio a crescer? Carol, é muito difícil a gente empreender, né? Eu sou empreendedora, eu tenho um negócio onde eu empreendo e eu sei das dores de empreender. A gente é um universo muito vazio, muito solitário, né? Tem muita gente que romantiza, eu sou empreendedor. Cara, não tem como você ser empreendedor sem você ter ali sangrar todos os dias, né? Quando você vira o dono do seu próprio nariz, o dono da sua empresa, isso não significa que amanhã você vai estar ganhando 30, 40 mil reais por mês. Pelo contrário, você abre mão de muita coisa, né? Muita. Então, realmente é uma jornada muito complicada. Você precisa ter uma boa ideia, você tem que validar a sua ideia, você precisa transformar essa sua ideia em algo prático
prático, ou num produto, ou num serviço. Desejado, inclusive, né? Exato, você precisa precificar, o que é muito difícil a gente precificar. Então, a gente precisa precificar os produtos, a gente precisa atingir o consumidor, começar a vender e ter recorrência de vendas, enfim, não é uma coisa fácil, né? Normalmente, quando a gente começa a empreender, eu não tenho dinheiro à disposição. A maioria dos empreendedores não são pessoas milionárias, né? A gente tem aí uma pequena camada dos empreendedores que tem vários êxitos e vou empreender de novo, né? Então, assim, é uma jornada que ele precisa ser financeiro, ele precisa ser o marketing, ele precisa ser o desenvolvedor, ele precisa ser tudo dentro da empresa dele, porque ele não tem dinheiro para contratar esse monte de gente. Então, uma venture builder, ela vem exatamente com essa operação. Ela olha para o empreendedor e diz: amigo, eu estou do teu lado, eu vou segurar na tua mão e eu tenho as pessoas para te ajudar onde você tem gaps. Então, a gente tem pessoas que ajudam eles a trabalharem o marketing, que ajuda a construir a máquina de vendas e a validar a máquina de vendas, a trazer leads qualificados ali para dentro, ajuda a estruturar a governança financeira, ajuda na área jurídica, a gente ajuda na área de sucesso do cliente, conquistei meus clientes, como que eu faço para reter esses clientes? Nós ajudamos eles a captar dinheiro no mercado. Então, a gente vem, eu vou falar uma coisa que os fundadores não gostam, mas a gente vem como um co-founder junto com esses fundadores. É isso mesmo. A gente se torna parte do negócio dele, sócio do negócio dele, para fazer com que o negócio dele sobreviva, cresça e chegue no destino final que ele quer. E isso é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos empreendedores aqui. Qual que é o seu destino final? O que você almeja para a sua empresa? Como que você vê a sua saída? Ou você não vê a sua saída? Para que a gente também possa te ajudar a caminhar na sua saída. Nós vemos muito empreendedor que diz: eu quero fazer um IPO. O que é fazer um IPO? Eu quero ser comprado pela empresa X. Então, se você quer ser comprado por uma empresa, você tem que tomar cuidado com quem são seus primeiros investidores, que eles podem prejudicar esse seu caminho. Então, a gente vem com todo o conhecimento e mão de obra junto com esses empreendedores para ajudá-los realmente a tracionar e a chegar na tão sonhada fase de late stage, né? Exatamente. E aí a gente seria, entrando nisso, Ana, eu acho importante a gente também, porque muitas vezes as pessoas perguntam: então vocês são uma mentoria, ou vocês são, então, uma aceleradora. Vamos deixar claro aqui as diferenças, porque como a Ana falou, além de tudo isso, né, e ela ainda usou uma palavra que é super, que descreve, que é como se fosse um cofundador, um sócio que traz mais estratégia ao lado daquele empreendedor ou daquela empreendedora. Por fazer isso, a gente também está entrando ali na responsabilidade do sucesso daquele negócio. Sim. Quando a gente fala sobre mentores, eles são extremamente importantes na trajetória dessas startups, eles agregam bastante, mas eles não têm responsabilidade perante ao negócio. Eles dão a mentoria, dão os conselhos e depois aquilo ali é por conta do empreendedor ou da empreendedora. O mesmo vai para uma aceleradora, uma incubadora que oferece as ferramentas para aquela startup, né? Fala: olha o que tem disponível aqui para você, o que você precisa saber para você ir lá para o mercado e fazer acontecer. E é isso. A gente dá vamos dizer assim, a gente dá uso a essas ferramentas. A gente coloca ela em prática. E como que eles vão usar? E de que forma, da melhor forma, para qual estratégia, e a gente permanece ao lado dessa startup durante um bom tempo. Não são 4 meses, não é 1 hora de mentoria, é uma média de 5 anos que a gente fica ali ao lado daquele empreendedor ou daquela empreendedora. Isso, Carol, é bom ressaltar isso, sabe? De que um programa de aceleração, muitas pessoas falam: vocês são uma aceleradora. Não, eu não sou uma aceleradora. Uma aceleradora, ele tem prazo para começar e para acabar. Exato. Ele é um programa que vai te ensinar conceitos e teorias. E ele vai te dar algumas mentorias relacionadas a onde você tem mais dificuldade. Mas ele não vai pôr a mão na massa junto com você. Exato. Uma venture builder, ela se torna sua sócia estratégica e operacional, e ela vai até o momento que a gente define ali entre uma série A e uma série B. Né? Muitas aceleradoras também ficam com equity da startup, mas elas ficam com equity pelo aquele pequeno período da aceleração. E depois elas não têm responsabilidade sobre aquilo. Nós temos responsabilidade sobre aquilo.
Exato. Exato. É uma grande responsabilidade. E outra, um ponto muito importante é o sucesso de uma CVB ou de uma VB é o sucesso da startup. Então, se a gente não tem, se as nossas startups não têm sucesso, a nossa estrutura também não tem sucesso. Então, o nosso produto final é a startup de sucesso. Então, é muito mais do que simplesmente oferecer ferramentas e falar, olha, vai lá agora e faz. Você está super bem preparado em termos de ferramentas. Agora, como fazer os erros e acertos, o volta e traz e faz de novo e leva e volta e traz. Isso é nós que fazemos e a gente tem toda essa responsabilidade de estar ao lado da startup. Bom, entrando nisso, Ana, a gente cria uma fórmula, né, na nossa cabeça. A fórmula do seguinte: se a gente está ao lado dessa startup durante uma média de 5 anos, a gente naturalmente, isso acontece de uma forma muito natural e orgânica, naturalmente a gente aumenta a chance dessa startup de dar certo. Porque a gente está ali diariamente, semanalmente, acompanhando, traçando metas, estratégias, objetivos em conjunto, como sócios. Por outro lado, agora a gente vai entrar, tá? Por que uma startup, né? A gente entende que há uma fase. Não, gente, vou deixar extremamente claro. Não que um programa de aceleração não seja necessário, ele é, numa fase específica da startup. Porém, ele começa e termina. Então, a Venture Builder ela entra justamente para estruturar tudo aquilo que ela tem de conhecimento e fazer esse finalzinho dessa trilha, né? Talvez o meio dessa trilha, para depois ela alçar voos mais altos. A gente não pode, e tem que deixar muito claro aqui, eliminar as iniciativas que estão no mercado. Pelo contrário, elas são complementares ao que a gente faz. Como também os fundos, né? Os investidores. Tudo isso faz parte de uma trilha. O momento certo deles entrarem, o momento certo deles saírem, o momento certo de receber um aporte, isso tudo a gente também traz esse conhecimento. Então, nessa fórmula de aumentar a chance da startup, agora eu queria entrar um pouquinho no seu ponto de vista agora da gente trazer por que é atrativo também, e lembrando que o Brasil ainda é um país muito incipiente quando se fala de investimento anjo, né? Investimento anjo dentro desse mercado de venture, né? Nesse mercado de risco. Tem um dado interessante que nos Estados Unidos a população chega a 350 milhões de habitantes e hoje já são 350 mil investidores e investidoras anjo atuando na economia. No Brasil, a gente fica aí nos 210 milhões, mais ou menos, de habitantes, 220 milhões, e a gente tem 8 mil investidores anjos. Talvez esse número tenha crescido um pouco, eu espero que sim, mas não significantemente para poder falar que é mais de 10 mil, tá? Ou mais do que tantos mil. Então, assim, ainda é muito incipiente. Isso para a gente é bom, é positivo, porque a inovação enxerga problema como solução, como oportunidade. A gente tem um grande trabalho a fazer. Porém, o que é atrativo, Ana, trazendo esse cenário? Que é um dos nossos papéis também, educar o mercado, trazer esse letramento para a questão do investimento, né? O que é atrativo para uma pessoa física poder estar junto de uma venture builder e junto dessas startups? Carol, primeiro, e é o que eu acho mais interessante, é o Smart Money, né? É você poder contribuir. Aqui a gente pode contribuir. Então, um investidor que está junto com a gente, que se associa aqui conosco nessa caminhada, ele pode contribuir para o sucesso da startup. Então, ele consegue ver quais são as startups que nós temos no portfólio e ele diz, olha, essa aqui eu consigo abrir mercado. Essa aqui eu acho que eu posso ser mentor. Essa aqui, que já está um pouquinho mais madura, que já está abrindo um conselho consultivo, um conselho de administração, eu quero participar junto dela. Além disso, a gente traz os nossos benefícios como Venture Builder de quê? Primeiro, a gente mitiga muito o risco desse investidor. Né? Muito. O nosso pool de startups é um pool pequeno, porque como nós dissemos aqui, nós temos um trabalho muito operacional junto com as startups. Então, eu não posso ter 100, 200 startups no nosso portfólio, porque a gente não daria conta, né? Então, a gente tem poucas startups no nosso portfólio. A gente dá uma atenção a essas startups muito
homem a homem, muito frente a frente, né, olho no olho, isso faz com que a gente entenda as que estão caminhando e as que não estão caminhando. E as que não estão caminhando, a gente tira elas do nosso cesto, elas não permanecem com a gente pode tirá-las porque elas não estão caminhando, né? Nosso objetivo é trazer esse retorno ao investimento do investidor, então eu não posso ficar com startups que não estejam crescendo. Quando uma startup vai abrir uma captação, os investidores, tanto os investidores anjos, quanto os investidores que estão conosco na nossa Venture Builder, quanto Venture Capitals, enfim, eles sabem que é o momento certo da captação. Não é aquela captação por captar. Se você perguntar para qualquer empreendedor que você precisa, ele vai dizer, precisa de dinheiro. Dinheiro. Daí você pergunta, de quanto? Uns 500 mil. O que você vai usar? Daí vem a pergunta, e por quanto tempo esse dinheiro vai durar? E qual é o retorno que este investimento vai trazer? Aí quando você começa a fazer as perguntas difíceis, eles não sabem responder, né? E nós sabemos responder. Nós sabemos qual é o valuation correto daquela startup, a gente não está sobrevalorizando valuation. A gente sabe qual é o cash burn que essa startup vai ter ao longo dos meses que nós vamos trazer esse investimento e o quanto ela vai crescer com esse investimento, aonde esse investimento vai ser aplicado, o investidor tem segurança que esse investimento vai ser aplicado aonde a gente está dizendo que vai ser aplicado e nós prestamos conta para este investidor do que está acontecendo. Então, a gente mitiga todo esse risco deste investidor para ele estar conosco e ele poder acessar esse mundo de startups. A gente vê muitas pessoas que falam, poxa, Ana, eu queria investir, mas eu tenho medo. Por quê? Porque a gente sabe que é um mercado arriscado. Eu vou pegar ali vou virar um investidor anjo sozinho. Eu vou colocar 100, 200, 300 mil direto numa startup. Não faça isso. Não aporte direto dessa forma na primeira vez, né? Conheça um pool de investimentos que te traz essa segurança e essa mitigação de risco para você conhecer, entender como funciona e no momento de uma captação você poder ir fazendo aportes menores diretamente nessa startup. Então, para mim, assim, o investidor, ele para nós um bom smart money, um excelente smart money e depois que nós também somos um smart de investimento para eles, uma boa forma deles investirem seus dinheiros. Essa questão do investimento, né? A gente está falando de um nicho específico que é o investimento de risco, porém a gente sabe que, de uma forma geral, o Brasil ainda é um país extremamente, vamos dizer assim, imaturo em termos de investimento no geral, né? A nossa população ela não é uma população que investe. Né? Mesmo porque a nossa relação com o dinheiro tem uma questão cultural, a gente tem uma diferença de classes sociais muito grandes. Porém, o que é atrativo, mesmo a gente falando de investimento de risco, ele é muito democrático, no sentido de você não precisa, tem que desmistificar essa questão de achar que para investir na inovação, para investir numa startup, você precisa ter milhões dentro de uma conta, né? Você precisa assumir um papel social e financeiro altíssimo. E isso não é verdade. Hoje as pessoas elas podem investir até R$1.000, dependendo da rodada, menos do que isso. Você pode comprar ações pequenas que têm ali um valor para você. E por que a pessoa faria isso? Porque o smart money é muito mais do que o retorno do dinheiro. O smart money é você estar perto da fundadora ou do fundador, do propósito, daquele impacto, porque a inovação traz isso. É você poder saber exatamente em quem e por quê e aonde você está investindo. É claro que faz parte da nossa vida investir numa Apple, numa Magalu da vida. Ali você está investindo num número, você está investindo na Bolsa de Valores, você está investindo numa ação. Né? Aqui, quando você está investindo nesse universo, você está investindo em pessoas, você está investindo em ideias, você está investindo na mudança do mundo. Para mim, isso faz total diferença. Isso é o que me move a ser uma investidora anjo, a estar aqui hoje, não só como sócia idealizadora da própria Mobius, mas também como CEO. E é o que eu acho que vai mudar o mundo. Quando a gente traz pessoas físicas, pessoas com propósitos, pessoas com valores, e que tem no seu sangue ali, né, girando no seu sangue, nas veias, esse drive, né, essa vontade de fazer
acontecer e mudar. Então, eu só vejo vantagens. Sim, claro que há risco, mas, gente, a vida é um risco, né? Então, até para a gente finalizar a nossa conversa, Ana, é deixar esse recado aí do que os benefícios, né, dos impactos positivos que esse modelo traz para o mercado, né? Por que as pessoas devem olhar para isso, tanto startups quanto investidores, empresas, como uma solução que traz benefícios para para uma sociedade, né, como um todo. Carol, para mim é o give back, né? E é um give back contribuindo para a economia. É você ajudar a roda da economia a girar. Porque quando você falou muito bem, quando eu invisto numa Magalu, quando eu invisto numa empresa já consolidada de bolsa de valores, eu estou investindo para receber dividendos né, eu não estou pensando no bem social que eu estou fazendo nesse investimento. Quando você investe numa startup, você está investindo numa empresa pequena, que se ela crescer com o seu dinheiro, que você está ajudando, dando o seu dinheiro para ela crescer, ela vai gerar mais emprego, ela vai gerar mais renda, ela vai fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, ela vai oferecer seus serviços para a empresa e melhorar a eficiência e a eficácia da empresa, ela vai ajudar a empresa a reduzir custos, ela vai trazer uma inovação para o mercado, para ajudar na vida de uma pessoa, para mudar a vida até de uma pessoa. A gente vê, olha, tantas startups na área da saúde que vêm trazendo inovações fantásticas relacionadas a doenças. A gente vê o próprio Nubank, que olha como facilitou a nossa vida bancária. E isso veio pelas fintechs, né? Veio pelas startups que fizeram com que os grandes bancos mudassem a forma deles se operacionalizar. A gente olha as retails que temos hoje no mercado, que ajudam o consumidor e que ajudam o próprio varejista. Então, assim, é muito ponto positivo. Então, você se tornar um investidor desse mercado de startups é você estar contribuindo com o próximo, você estar contribuindo com a economia, você estar contribuindo com a sociedade e com a mudança da vida das pessoas. Para mim é isso, é mudança da vida num contexto geral. Tá? E uma startup, quando ela nasce, ela precisa de ajuda. Ela precisa ter essa mão do lado dela e dizer, vamos lá, meu querido. Porque tem dia que a gente está extremamente chateado, depressivo, nada vai dar certo. E a gente está aqui do lado, claro que vai, vamos lá, vamos mudar, vamos tentar de outra forma, sabe? É aquele impulso que a startup precisa para dar certo. Então, nós estamos aqui para isso, para contribuir tanto com o investidor quanto com as startups e fazer um mundo melhor. Deixar um legado, né, Ana, através disso. É muito gratificante a gente pensar que a gente pode fazer parte de uma mudança. E eu gosto muito de pensar que nós somos privilegiados, a nossa era, tudo que a gente está vivendo hoje, porque a gente faz parte de uma transformação. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Ele já deixou de ser a mesma coisa por conta dessa nova era que a gente entrou, por conta da pandemia, por conta dos avanços. Mas que privilégio a gente tem. Eu gosto de enxergar assim. Sim, muitas vezes dá medo, muitas vezes traz insegurança, porque é o desconhecido, porque o ser humano ele é assim, né? Ele é desconfiado, ele tem medo do novo, as mudanças causam um certo desconforto. Mas se a gente olhar para trás na história da humanidade, sempre que há mudanças, há um período ali que fica um pouco no limbo, né, entre você trocar o que era para o que é hoje, e depois a gente sobressai, a gente sai pessoas muito melhores. Então, essa questão da inovação, de toda essa ruptura que a gente está tendo no conceito de tudo que você trouxe do consumo, ruptura no conceito da tecnologia, dos novos modelos de negócios, do que a gente, onde a gente pode colocar o nosso dinheiro, onde a gente pode contribuir. O mundo hoje não está mais dividido entre ganhar dinheiro ou ajudar o mundo. Hoje o mundo está misturado e a gente pode fazer os dois. A gente pode ganhar dinheiro e mudar o mundo. Não é mais ou, né? Aquela coisa. E isso é muito bacana. E se a gente está hoje numa geração que já passou da juventude, está entrando numa vida mais madura, a gente está vindo aí com novas gerações, inclusive as dos nossos filhos, se a gente quer ser um exemplo de deixar um legado, aqui é um lugar, uma forma muito legal da gente fazer isso. E essa fórmula que a gente trouxe, para finalizar,
que a gente veio construindo aqui ao longo do nosso papo é justamente essa para a gente terminar, para se servir de reflexão. Se nós, como corporate venture builders ou venture builders, somos fundados nessa fórmula de aumentar a chance da startup de dar certo e diminuir o risco do investidor, a pergunta que fica não é mais por que, né, investir e por que estar junto de uma venture builder, e agora é por que não? Porque não há mais argumentos para falar, não sei. Por que não? Então, essa é o tom que eu gostaria de deixar aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo e deixar essa provocação do porquê não. Aí, Ana, eu gostaria que você deixasse, então, as suas informações, os seus contatos, para todos aqui que nos assistiram ou irão assistir depois, tirar dúvidas também aqui com a gente, para entrar em contato com a Leonora Ventures. Depois eu falo um pouquinho da Nubius, então fala aí um pouquinho para o pessoal. Bacana. Bom, como a Carol disse no começo, a Leonora Ventures é uma corporate venture builder. Nossa tese está ligada ao varejo, à logística e à educação. Nós olhamos preferencialmente startups B2B e também B2G. Nós temos uma grande corporação que hoje nos sustenta, que é o Grupo Leonora, né, que nos dá toda essa sustentação de operação. Vocês podem nos olhar nas redes sociais e nos buscar nas redes sociais, @Leonora Ventures no Instagram. Muito legal vocês nos acompanharem lá, principalmente as pessoas que querem começar a investir. A gente tem toda quinta-feira o Descomplica para mim, que traz esses termos que a Carol disse, que vem lá do Vale do Silício, todos em inglês. A gente faz cada dia um termo diferente, o que ele significa. Na sexta-feira a gente tem o Giro de Notícias, então é bem legal o nosso Instagram. No nosso LinkedIn, você conhece ali um pouco mais das nossas startups, como que a gente está trabalhando, também nos sigam ali no LinkedIn. Se uma startup se interessou e quer se cadastrar para fazer parte do portfólio da Leonora Ventures, é só entrar no nosso site, www.leonoraventures.com.br, e vai ter ali o cadastro da sua startup, só clica ali, cadastra, que já cai direto com o nosso analista e a gente já entra em contato contigo. Eu estou muito ativa no LinkedIn, no Instagram eu sou bem pouco ativa, mas no LinkedIn eu sou bem ativa. Ana Paula De Biasi, só me procurar lá também, faz uma conexão, que eu estou sempre à disposição, pessoal. Obrigada, Carol, obrigada por essa oportunidade da gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e a importância que a gente tem para esse nosso ecossistema da inovação. Ana, eu que agradeço. Tá vendo, gente? Aqui tudo é muito rápido e simples. A gente não fala, a gente age, né? Tá apenas um clique para você poder fazer a sua inscrição, seja para a Leonora Ventures, para a Mubius, na hora que você identificar com aquela tese. O que não falta são oportunidades para o seu negócio, né? Para você que é empreendedora, empreendedor, que a gente se sente muito sozinho muitas vezes. A gente já viveu isso na pele, né? A gente está aqui para dar esse apoio, esse alavanco e acompanhar vocês. Né? Então, do mesmo jeito que a Ana falou, que vocês podem nos encontrar nas redes, eu convido vocês também a depois acompanharem esse bate-papo aqui de novo lá no nosso YouTube, que é o Mubius Women Tech Ventures, que está no nosso canal oficial, do nosso Women Pod também, que é o nosso podcast, é o canal oficial aqui das mulheres e de todas as empreendedoras e empreendedores também. E também estamos nas redes, né, gente? No Mulheres Elétricas, tá vendo? Olha o que dá. O ato falho. Ainda bem que é tudo junto e misturado. É tudo igual. no @Mubius Women Tech Ventures, também a gente no LinkedIn. E eu como Carol ali, Carol Gilberti no LinkedIn também. Qualquer dúvida, né, qualquer comentário para a gente tirar. E acompanhe a gente a cada 15 dias, às quintas-feiras, às 16 horas, a gente vai trazer um convidado, uma convidada nova. Daqui a 2 semanas vamos ter nossas startups também falando um pouquinho da trajetória de ser uma empreendedora, trajetória de captação, do que são os desafios. O que não falta são assuntos para a gente trazer aqui. E eu convido vocês a estarem com a gente a cada 15 dias no canal oficial aqui do Women Pod, no nosso YouTube e em todas as nossas plataformas, tá bom? Ana, agradeço muitíssimo sua presença aqui hoje. Foi um bate-papo e tanto. A gente continua depois numa mesa de bar tomando um vinho, claro, né? Como sempre. Sempre. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, acompanhando até aqui. E depois, se não tiver oportunidade de acompanhar na íntegra, vai estar todo o conteúdo lá no nosso YouTube, tá? Um beijo, gente. Até daqui a 2 semanas. Tchau. Tchau.